Bom dia, amigos do meu canal que eu ainda estou em construção. Hoje é dia 8 de agosto, eu me chamo Cláudia e hoje nós vamos falar um pouco sobre o propósito da oração para com os membros, do nosso ministério. E sendo assim, é um privilégio você poder orar por aqueles que sempre oram por você, por aqueles que sempre procuram te ajudar quando você está para baixo. E muitas vezes eles proporcionam ânimos, muita animosidade, muita participação no socorro, no auxílio ao próximo, em você poder visitar alguém que está enfermo. Então, para mim é muito prazeroso hoje poder orar por essas pessoas que convivem comigo. Algumas delas não temos assim uma intimidade, mas por meio da oração, por meio do propósito, por meio desse propósito de hoje, de podermos orar um pelos outros. Então isso me faz muito bem. Eu gostaria de colocar a membresia da igreja, aqueles que participam do ministério, gostaria de apresentá-los em oração diante de Deus, para que o Senhor possa estar cuidando, o Senhor possa estar livrando do mal e, acima de tudo, que o Senhor possa estar dando a cada um deles crescimento espiritual, alicerçando a sua fé no entendimento, no conhecimento da palavra de Deus. Eu gostaria de, inicialmente, gostaria de ler um texto, está lá no livro de Provérbios, de Salomão. Vamos ler uma breve leitura rápida, do capítulo 15, verso 28. Interessante para falar sobre relacionamento e pessoas, e também eu acho que buscando essa inspiração para que eu possa também pedir algo bom para os meus irmãos em Cristo. Vamos abrir aqui o livro de Provérbios, depois de Salmos, Provérbios. Aqui, Provérbios 15, verso 28. Pedi uma licencinha para os irmãos, porque sabe como que é, A idade vai chegando, a gente precisa do assistente. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do 28. O coração do justo medita para responder, mas a boca dos perversos derramam coisas más. O Senhor está longe dos perversos, mas Ele ouve a oração dos justos. A luz dos olhos regozija o coração e a boa notícia fortalece os ossos. O ouvido que ouve a repreensão da vida habita entre os sábios, mas aquele que recusa a instrução despreza a sua própria alma. Mas o que ouve a repreensão, ele adquire para ele entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, porque antes da honra está a humildade.
Queridos, é interessante como Deus nos ensina a meditar sobre algo tão, tão importante para as nossas vidas. No livro de Provérbios aqui, Salomão ele está compartilhando o seu pensamento, inspirado por Deus e automaticamente sendo aconselhado por Deus, de que o homem ele precisa ter discernimento da sua caminhada, do seu posicionamento. O homem ele precisa entender qual é a verdadeira motivação de você viver, de você se relacionar com pessoas. E aqui vai um recadinho do Senhor. Seja prudente, seja sábio, aprenda a ouvir, observe o mundo à sua volta, seja prudente, seja sábio, ouça o conselho daqueles que têm algo de bom para compartilhar com você. Muitas vezes a gente, é até engraçado, né? Porque quando o meu filho ele era mais jovem, os meus filhos, eu falava para eles: olha, não façam isso, não façam aquilo, não vai por ali, vai por aqui. Eu disse: pô pai, mas por que não? Vai por aqui, porque aqui é melhor. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. E depois eles iam, né? Ou quantas vezes, né? Cada um de nós já não passamos por uma situação semelhante a essa. E o filho fala para o pai ou para a mãe: não é que você tinha razão? Bem que você falou que ia acontecer isso. Minha mãe me avisou que ia acontecer isso. Meu pai me avisou que ia acontecer isso. Minha avó me avisou que ia acontecer isso. Meu avô me avisou. Meu tio, minha tia. Alguém mais experiente que a gente, que já passou por essa situação, já havia nos avisado. E muitas vezes a gente cai no erro, né? Aceita o engano e somos prejudicados por isso. Também isso acontece na vida espiritual. E aí meu filho perguntou assim: pô pai, mas como que você sabia? É porque, filho, não é porque o pai é adivinho, que tem um espírito de revelamento. Não. Estamos tratando aqui de coisas, como o Provérbios aqui está dizendo, de coisas humanas. Não estamos nem falando de espiritualidade, né? Estamos falando de comportamento humano. Ó, o Senhor está divertindo. Homem sábio, ele não se assenta na roda de escarnecedores. O homem sábio, ele procura boas amizades, bons relacionamentos, né, para colher bons frutos disso. Então, tudo que o pai fala para você é porque o pai já passou por isso. É porque a gente já sabe onde vai dar. O resultado disso vai dar nisso. Como é que eu sei? Eu já passei por esse caminho. Eu já passei por essa estrada. Agora vocês imaginam Jesus. Imagina Jesus que disse o seguinte para nós: no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Pô, Jesus andou por esse mundo. Jesus conheceu pessoas. Tá? Jesus foi humilhado. Jesus foi perseguido. Será que algum de vocês tem passado por isso? Será que nos dias de hoje estamos passando por perseguição? Por comparações que não são equivalentes à vida que a gente busca viver? Aliás, se está tudo bem com você, se você não tem perseguição religiosa, se você não tem uma perseguição, né, ideológica sobre princípios e valores, tá? Nesse sentido, então tem alguma coisa errada com você. Por quê? Porque quando você busca fazer o certo, às vezes a gente incomoda. A luz não se dá muito bem com as trevas. Tá?
E a palavra de Deus diz que, inclusive, alguns que andam em trevas nem gostam muito de vir para a luz, para que as suas obras não sejam mostradas, né? Fica lá em secreto, no oculto. Mas, importante que Deus conhece os corações. Quanto a isso, pode ficar em paz. Mas voltando, né, ao assunto. Então, estamos falando de coisas até triviais. Por quê? Porque o meu prazer hoje é poder falar que eu quero que Deus mova os corações, que Deus abra o entendimento dos meus irmãos em Cristo, que o Senhor ele abra o seu entendimento, para que você passe a ouvir a palavra daqueles que te amam, daqueles que querem o teu bem. E 80% você pode colocar aí. Tirando Deus, que não se tira Deus, apenas desse contexto que eu vou falar. A pessoa que mais ama nesse mundo aqui, não sei se você sabia disso, são seus pais, cara. Acho que uns 60% as esposas, depois os filhos, entendeu? Então, o que você tem que pensar é que, às vezes, a multidão não está certa. Sabe por quê? Você deve se lembrar que poucos creram, poucos andaram com Jesus, poucos sofreram por isso, poucos o amaram, poucos o quiseram livre. E às vezes você para ouvir a multidão, sabe o que a multidão gritava? Crucifica, crucifica. Então, uma coisa para você entender, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é aqui, é a palavra. Inclusive, se você precisa de fé, se você quer que o Senhor acrescente a sua fé, para que você creia mais ainda na palavra, a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Às vezes as pessoas conjugam um verbo, né, errado, uma palavra aqui, uma letra ali, uma vírgula errada, muda todo o contexto, né? Por quê? Vou dar um exemplo. Aqui vocês têm que prestar atenção, porque agora Deus vai me usar. Eu sou boca de Deus. Cara, quando eu vejo alguém falando, eu sou boca de Deus, cara, me dá um temor no coração. Falar, eu sou boca de Deus? Não, meu. Eu tenho a minha boca, Deus, né? Tem a dele. Ele fala comigo, ele me orienta, ele me instrui e ele usa a minha boca como um instrumento. Mas essa boca é minha. Inclusive foi ele que me deu. Então, você entende como é diferente? A voz do povo é a voz de Deus. Não é, a voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é só a palavra. Não, mas você pode ouvir porque isso aqui é a palavra de Deus. Nós somos edificados. Ela vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Eu tenho muitos irmãos machucados, destruídos, porque pensam que têm fé porque ouviram a palavra de Deus. E nem tudo é palavra de Deus. Sabe por quê? Porque muitas palavras de Deus que dizem que é a palavra de Deus, às vezes nem está na Bíblia. Quer ver um exemplo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor não me deixará faltar nada. Tudo o Senhor proverá. E a palavra de Deus ela não diz isso. A palavra de Deus diz que Paulo ali ele diz, olha, eu já passei fome, já passei dificuldade,
já vivi com abundância, já passei situações difíceis, perseguição, muitas vezes ali deixado como morto, enfim, né? Paulo tem lá sua história, para você procurar lá em Atos. Mas ele diz, em todas essas coisas, eu sou mais que vencedor, porque eu posso, sabe, passar por todas essas coisas, mas o Senhor, Ele está comigo. E quando o Senhor fala, um outro exemplo, não vos preocupeis, né, com, com o dia de amanhã, né? O Senhor sabe as suas necessidades. Ele vai te dar todas as coisas, Ele vai te dar tudo. Não é isso, irmão. O Senhor não vai te dar tudo. É assim, ó. O texto diz assim, que o Senhor, Ele vai acrescentar as suas necessidades. Hã? E se você ler lá no texto lá, o que comer, né? O que beber, o Senhor, Ele não vai te desamparar. Hã? O próprio texto ali, Ele vai dizer para você quais são as coisas que o Senhor vai prover para sua vida, entendeu? Não é casa nova, não é carro. Se eu quiser ter um jato, eu vou ter. Se eu quiser ser rico, eu vou ser. Se eu quiser... Meu, Deus abençoe. Posso dizer? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se você prosperar, porque também é da vontade de Deus, se o Senhor é Ele quem enriquece. Dá um Google aí. Dá um Google aí na Bíblia. É Ele quem enriquece, é Ele quem empobrece, é Ele quem acrescenta, é ele quem provê todas as coisas. Então, às vezes a gente precisa colocar a bola no chão e entender, meu, peraí, não é só sobre mim, é sobre um conceito de princípios e valores que Deus tem para colocar no coração daqueles que Ele ama e daqueles que, a partir de conhecê-lo, passam a amá-lo de uma forma verdadeira, correta e não alienada. Eu falo isso, irmão, não é para culpar nenhum de vocês, né? Eu faço parte também. Mas é para que a gente entenda que não é da forma que a gente quer. É da forma que já foi estabelecido por Deus. Então, muitas coisas, e Deus tem muitas coisas boas para cada um de nós, mas muitas coisas nós devemos permitir que o Senhor nos ensine como andar, como viver nesse mundo, como agir com o outro. Eu também estou em busca disso. E voltando, né, a esse propósito, eu creio que isso está sendo um ato, um gesto de amor, meu devocional aqui, de pedir ao Senhor que todas essas coisas que nós conversamos aqui, nesse momento sobre isso, que os membros da minha igreja, que os membros da sua igreja, do ministério, daqueles que convivem com você, que compartilham, que buscam a Deus, daqueles que se dizem membros do corpo de Cristo, né? Que nós possamos ter esse entendimento, esse aprendizado, esse crescimento espiritual, tá bom? É sobre esse tema, é sobre isso que eu queria falar, e daqui a pouco eu volto, aí nós vamos agora falar sobre uma questão que também vai dar o que falar, que é sobre a relação dos músicos, né, na igreja, ou os levitas, né, e também falando dos membros, voltando aqui só um pouquinho, você não pode esquecer que cada membro também tem o seu ciclo familiar ali, né, o seu núcleo da família.
Porque às vezes a pessoa está na igreja e o familiar não, ou a esposa não, ou o marido não, ou a filha não. Então a minha oração também vai para que você tenha paciência, confie no Senhor, que você possa falar de Deus muitas vezes sem falar de Deus, através do seu testemunho, das suas atitudes, que as pessoas possam ver Deus em você, que a luz do Senhor brilhe mais do que a sua, na sua vida, para que as pessoas busquem a razão da esperança que há em você. Quando você deixar fluir o Espírito que habita em você, para que as pessoas vejam que tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. E eu quero entender melhor o que é isso. E aí também que os seus familiares possam ser alcançados por isso. Eu oro por isso, para que o Senhor também abençoe não só você, como membro, né, da sua igreja, ou membro do corpo de Cristo ali, mas para que o Senhor também abençoe o seu familiar, que venha se juntar a você, buscar e conhecer o verdadeiro Deus. Tá bom? Beijão, fica com Deus, eu volto já já.